Voltamos, turma, para mais um Raio Ômega e hoje, como sempre, na nossa série especial aí que eu prometi para vocês, o Guia Nerd, eu vou explicar para vocês como é que você adentra o mundo das HQs. Depois da vinheta. Voltamos, e aí é agora o grande momento de explicar pra vocês como é que funciona esse negócio de ler HQ. Eu sei que tem um monte de gente que fica com uma dúvida tremenda. Efren, eu gosto do Batman. Efren, eu gosto do Homem de Ferro. Efren, eu gosto de todos os super-heróis. Mas por onde eu começo? E aí eu tenho uma dica especial pra vocês. Bom, primeira coisa pra você começar a ler aí HQs e se inserir nesse meio com as histórias, etc. É muito simples. A primeira dica, na realidade, é muito simples. Não existe regra nenhuma nesse sentido. A regra é, primeira coisa, o que você gosta. Vamos lá, vou dar um exemplo clássico. Eu, por exemplo, gosto muito do Superman. Então, você precisa saber pelo menos alguns elementos envolvendo o personagem Superman. Bom, o primeiro deles é que ele é fraco ali a Kryptonita. Segundo, ele veio de Krypton. Bom, ele foi adotado aqui na Terra, cresceu, se tornou o homem mais poderoso do universo. São elementos que a maioria das pessoas que não conhecem as HQs sabem. Até aí tudo bem. Só que tem um porém. As pessoas querem se aprofundar um pouco mais. E lógico, você pode conhecer superficialmente algo sobre o Superman, ou sobre o Batman, ou sobre o Homem de Ferro, o Homem-Aranha, mas as pessoas querem ler histórias. E aí todo mundo fica confuso, sabe por quê? Todas as editoras, Marvel, DC e Companhia Limitada, todas elas têm linhas temporais, na realidade tem linha temporal? Tem, mas tem muito mais enrosco e rolo com relação a vendas e público, porque às vezes é aquilo, um personagem não tá indo muito bem e resolvem matar, e aí cria um arco novo de histórias, todo mundo fica enrolado, todo mundo fica com a cabeça do tipo, meu Deus, que tipo de história eu vou ler? Por onde eu vou começar? Então eu vou explicar pra vocês direitinho por onde vocês devem começar, beleza? Primeiro lugar, você que está acostumado a ir primeiro no cinema pra assistir ao filme do Robert Downey Jr. como Homem de Ferro, tá? E não pegou nenhuma HQ do Homem de Ferro. Bom, o personagem do cinema é uma coisa, o personagem da HQ é outra completamente diferente. E aí eu vou citar um exemplo simples pra vocês aqui. Os 3 filmes do Homem de Ferro, pelo menos em alguns deles, vocês podem reparar que ele tem uma relação um pouco próxima ali com a bebida. Até porque ele é vida boa, é um playboy, milionário, filantropo, vocês conhecem muito bem. E isso tem uma referência direta a um dos grandes arcos da história do Homem de Ferro. Essa história, ou melhor, esse arco de histórias envolve justamente um período obscuro do Homem de Ferro e do Tony Stark, que é a da revistinha em quadrinhos, ou da HQ, melhor dizendo, O Demônio da Garrafa, que é justamente onde o Tony Stark enfrenta o maior dos inimigos dele, que é justamente o problema com o alcoolismo. Então é bem legal se interessar por esse tipo de história. Aí você fala pra mim, tá bom, Efren, então eu posso ler O Demônio da Garrafa? Não tem problema nenhum, eu posso ler essa história? Sim, claro que você pode. É interessante que você se desapegue de tudo. Se você conhece pelo menos um pouquinho do conceito do super-herói, pegue as histórias com arcos fechados, histórias fechadinhas. O Demônio da Garrafa é um grande exemplo disso e mostra bastante essa personalidade real do Tony Stark e do Homem de Ferro. Imagine, você e eu, ninguém na realidade pode sair por aí dirigindo bêbado. Imagina um Homem de Ferro que veste uma armadura capaz de destruir qualquer coisa, tudo praticamente, bêbado. Ou seja, ele tem a capacidade de matar. É importante também, ao tentar escolher alguma história em quadrinhos ali para você se inserir nesse meio, conversar com pessoas ali que entendam do assunto. Às vezes essas pessoas mais atrapalham do que ajudam, mas é importante para você pelo menos estabelecer um parâmetro. Eu geralmente, pelo menos no começo, quando eu estava aprendendo a ler histórias em quadrinhos, eu ia atrás dos meus colegas que indicavam histórias fechadas, como eu falei, histórias ali em que você tem um arco, começo, meio e fim, para você não ficar tendo que buscar igual um louco, a história que tá aqui é outra que tá lá na frente, e aí vira uma loucura total, você não sabe, você perde a publicação, se bem que é interessante você acompanhar as publicações, mas histórias muito longas, às vezes você acaba se perdendo. Então assim, para você entender um pouquinho mais do seu personagem, vai atrás de alguém que conheça, porque essa pessoa pode te indicar de repente as melhores histórias que a pessoa já leu, e aí lógico, você pergunta pra pessoa, e aí, qual história mais legal que você acha do Homem-Aranha? E aí de repente a pessoa pega e fala pra você, olha, a história mais legal que eu gosto do Homem-Aranha era o menino que colecionava Homem-Aranha, porque é uma história super simples, na realidade ela veio ali dentro de um formato, a gente chamava de formatinho, isso
eu vou explicar em outro vídeo pra vocês, tá? Veio na HQ numa história, um conto do Homem-Aranha, dentro de uma história em quadrinhos do Homem-Aranha, que fala de um menino que na realidade tá em um quarto, né? Um quarto de hospital, e ele tá batendo um papo com o Homem-Aranha, um papo muito interessante, uma história com um desfecho fenomenal. É apenas um conto, mas um conto que de certa forma fala muito e muito do super-herói cabeça de teia que é amado por todos. Outra dica importante pra você que quer se inserir no mundo dos quadrinhos é que você corra atrás de coisas que você gosta. Então não adianta nada você conversar com o seu colega que manja pra caramba de histórias em quadrinhos e ele indicar pra você uma história X, Y ou Z e de repente ali pela sinopse, pelo que ele conta pra você, você não vai muito com a cara. É óbvio que é interessante você descobrir coisas novas. Então de repente ele fala pra você, você se sente um pouquinho interessado e mesmo você não gostando muito daquilo, de repente você aprende a gostar. Mas fica muito mais fácil você consumir histórias em quadrinhos que lidem com histórias, óbvio, que você goste, que você tenha um certo grau de familiaridade. Então se você gosta de histórias envolvendo um pouco mais de ação, você vai atrás de ação. Se você gosta de dramas, você vai atrás de dramas. E nem sempre, nem todo mundo gosta de história de super-heróis. Então tem muitas outras histórias em quadrinhos que você pode procurar e pode muito bem se aventurar para poder, lógico, entender um pouco mais desse universo. Outra coisa importante de se destacar é que você não pode ter preconceito nenhum com relação a HQ. Ou seja, você precisa olhar o todo sempre. Às vezes a gente olha para uma HQ com o nariz torto e aí fala, caramba, e aí, como é que fica? Primeiro você se informa, vê direitinho que tipo de HQ que é, a idade para qual é recomendada, o conteúdo, se é uma HQ de super-herói, se é uma HQ adulta, se é uma HQ para crianças, uma HQ infantil. A gente tem séries muito, muito espetaculares aí, envolvendo o grande criador aí da Turma da Mônica, que é o Maurício de Souza, não só com a Turma da Mônica lá na infância, mas a Turma da Mônica jovem. Então tem história para todo mundo. Primeiro você se informa sobre o conteúdo, e aí depois, lógico, você consome. Principalmente as mães, as mamães e aí os papais que querem comprar HQ pro filho ou pra filha. Então fiquem atentos a esse conteúdo e, lógico, presentem seus filhos com HQs porque é muito importante. Outra coisa importante de destacar é a famosa guerra dos nerds entre editoras. Marvel é melhor do que DC, DC é melhor do que Marvel. Eu vou ser bem sincero, eu tive fases na minha vida. E quando eu era mais jovem eu gostava, eu apreciava, me envolvia muito mais com as histórias da Marvel. Hoje, um pouquinho mais velho, eu lido melhor com as histórias da DC. São épocas, são momentos. Não existe o melhor ou o pior. Aliás, até existe, mas o pior não. Existe o que é melhor pra você. E você precisa correr atrás daquilo que é bom, que te agrada. Então, tanto faz, sendo DC ou sendo Marvel, o importante é que você leia e se sinta bem lendo as histórias em quadrinhos. Aventure-se. Com relação às grandes sagas, mega sagas ou histórias, eu prefiro falar em histórias fechadas. Histórias que apresentem um começo, meio e fim, tá? É importante você buscar justamente títulos que tragam pra você a história completa. E aí você consegue absorver melhor aí a essência dos personagens que você gosta, ou das histórias que você gosta, ou da editora que você gosta de uma forma geral, beleza? Uma história legal que eu tenho pra recomendar é essa daqui dos X-Men, Programa de Extermínio. E, como eu falei, é uma história, uma saga fechada, que conta ali, bom, pra quem não conhece os X-Men, tem uma relação muito próxima com o que a gente via em termos envolvendo preconceito com as raças, com as cores, o preconceito envolvendo a sociedade num todo. De certa forma, a gente imagina até o que era o apartheid e a relação ali entre o discurso de Martin Luther King e Malcolm X, que pra mim ficam bem próximos ali, ou melhor, dois personagens dos X-Men se aproximam muito deles com relação a esse discurso envolvendo os mutantes e os humanos, que é justamente o professor Charles Xavier e o Magneto. Então, quando você pega e compra, por exemplo, essa HQ, Programa de Extermínio, você vai entender bem melhor como que é essa questão envolvendo o embate entre mutantes e o embate entre os seres humanos, e que, lógico, né, tem muito pano pra manga. É só uma das histórias envolvendo todas as grandes sagas ou mega sagas do X-Men, mas é uma que você pode comprar, adquirir e, enfim, entender muito melhor sobre o universo dos X-Men. Outra HQ importante e interessante aí envolvendo o Batman e o Coringa é a HQ Piada Mortal. Em Piada Mortal nós temos uma relação um tanto quanto íntima e conturbada, como sempre, entre o Batman e o Coringa, o maior dos rivais, o maior dos vilões aí, envolvendo o Homem-Morcego. É importante destacar que Piada Mortal trata ali, é uma HQ com bastante violência, de certa forma, então assim, para crianças não é muito recomendado, mas para o público jovem, adulto, é interessante, então é um conteúdo que dá para consumir tranquilamente. É uma historinha fechada também, que fala e mostra o lado completamente psicopata do Coringa,
principalmente envolvendo ali a cena icônica, que eu não vou falar pra todo mundo, porque eu tô introduzindo vocês aí, né? Tô com um guia nerd justamente pra provocá-los a lerem, mas justamente envolve justamente o fato aí da história da Bárbara Gordon com o Coringa e atos violentos em que mostra ali toda a psicopatia do Coringa no ápice. Então é uma história adulta, uma história fechadinha e legal pra você entender melhor a relação entre Batman e Coringa e a Bárbara Gordon, que é a Batgirl aí no meio. Bem legal pra se indicar, pra vocês lerem e entenderem um pouco mais do universo do Homem-Morcego. Mais importante do que tudo isso pessoas leem vários títulos envolvendo crossovers, ou seja, Hulk versus Batman, Superman versus Homem-Aranha, e aí, essas histórias? O que eu faço com essas histórias, Efraim? Posso ler, não posso ler? Vai fazer algum sentido pra mim? Não vai? Pode ler. Aliás, eu já disse, você tem liberdade pra ler tudo. Só que esses crossovers, como eu falei, são mais uma espécie de fanservice pra galera do que tudo. Então você pega, por exemplo, um personagem icônico da Marvel, que é o Homem-Aranha, e um personagem icônico da DC, que é o Superman, e faz um crossover. O que você quer ver inicialmente é uma troca de porrada entre eles, depois da união pra que eles possam ali vencer as forças do mal no final. Perfeito? É isso. A história não tem nada de profundo, nada de filosófico. É uma história onde os dois heróis geralmente se confrontam e, óbvio, os dois se unem em prol ali de algo para defender as pessoas fracas e oprimidas. Posso me aventurar com os crossovers? Pode, à vontade. É todo seu. E é isso aí, minha turma. É isso aí. Acabou. Por hoje é só. A gente fecha com mais um especial Guia Nerd pra você. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho mais sobre como a gente deve se aventurar lendo as HQs inicialmente. Mais pra frente eu vou explicar a diferença do formatinho, o formato americano pra graphic novel. O que importa hoje pra você é ler ali as histórias fechadas dos heróis principais, do que você realmente gosta. Interesse-se por essas grandes histórias, né? Essas grandes sagas dos seus heróis preferidos ou dos seus personagens, não precisam ser heróis ou super-heróis propriamente, tá? Mas as grandes sagas. E que apresentem, lógico, ali, né? Todo o arco envolvendo o começo, meio e fim, porque aí você entende a história legal e você consegue, de certa forma, se envolver mais e, lógico, consegue mergulhar muito mais nesse mundo. Aos pouquinhos você vai expandindo para outras histórias, uma aqui, outra colar, mas você vai entendendo, vai melhorando e vai, enfim, mergulhando ainda mais nesse mundo sensacional que é o mundo das histórias em quadrinhos. Beleza? Eu encerro por aqui mais um vídeo envolvendo aí o Guia Nerd do Raio Ômega. Inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem. A gente se vê o mais rápido possível. Beleza? Eu prometo. Tchau!